E aí, turma, tudo bem? Preparado para mais uma aula? Vamos lá, então? A aula dessa semana nós vamos falar sobre o xadrez, tá? Existem vários jogos de tabuleiros, mas esta semana vamos falar sobre o jogo do xadrez. Então segue o vídeo e veja um pouco sobre o xadrez. Existem diversas lendas associadas à criação do xadrez, sendo uma das mais famosas aquela que a atribui a um jovem brahmane indiano chamado Lahu Sesa. Esta lenda já foi contada de muitas maneiras, trocando os nomes dos protagonistas e até o motivo da recompensa. Porém, os ancestrais do xadrez provavelmente surgiram há 40 séculos antes da nossa era, dada a escrita pictórica e escultura, que servem para iniciar as investigações sobre o jogo. Segundo a lenda, numa província indiana chamada Taligana, existia um poderoso rajá que havia perdido o filho em batalha. O rajá estava em constante depressão e passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia, foi visitado por Sesa, que apresentou-lhe um tabuleiro com 64 casas brancas e pretas, com diversas peças que representavam a infantaria, a cavalaria, o seu reino. Rajá, venho trazer um jogo que lhe dará conforto espiritual. Com ele, finalmente encontrará a cura para sua depressão. Para jogá-lo, vamos precisar de 2 jogadores. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Este é o posicionamento inicial das peças. As peças na linha de baixo e da esquerda para a direita são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Movimentos das peças. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: rei. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a rainha adversária. Bispo. O bispo move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição do tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Cavalo. O cavalo movimenta-se sempre em L, ou seja, 2 casas para frente e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias.
como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se, uma casa como torre e uma casa como bispo. Torre. A torre movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que bispo e cavalo. Peão. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se uma ou duas casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Os jogadores movimentam alternadamente uma das peças, sendo sempre o jogador, com as peças brancas, o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar numa peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras do movimento. Um jogador pode capturar as peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contenha uma peça inimiga, respeitando as regras do movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. O jogo termina quando se atingir o mate, ou uma situação de empate. Fascinante! Por sua brilhante criação, o tornarei um homem rico. Quero que ensine o meu jogo para todo o meu reino, para que todos possam compartilhar comigo esta grande invenção e juntos possamos competir. E a partir desse dia, o jogo do xadrez foi espalhado pelo mundo inteiro, trazendo benefícios a todos que o praticam, tornando um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. É um jogo bem interessante, é um jogo bem legal, então contem para mim nos comentários se vocês já jogaram, se sabem ou se pretendem aprender o xadrez. Um grande abraço e até a próxima!